É, galera, vamos ver a vergonha aqui, né? O Diniz falando. O que ele vai falar depois dessa derrota vergonhosa? Meu Deus do céu. Esse técnico é ruim demais. Fernando. Aqui, na sua frente. Opa, pode falar, Wellington. Vamos lá, meu ídolo. Se eu disser que foi o melhor jogo do time, sob o seu comando, mesmo com uma derrota, você concorda ou você não concorda? Que análise que você faz? Primeiramente, boa noite. Eu acho que se considerar... Difícil falar o melhor, né? Acho que contra a Bolívia o time foi muito bem, mas se considerar a rivalidade, a Argentina por vir num momento de muita confiança e ser o último campeão do mundo há menos de um ano, a gente com o time bastante mexido, eu acredito que se considerar todas as variáveis que interferiram nesse jogo, se não foi a melhor, foi uma das melhores. Diniz, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Primeiro eu queria saber a situação do Marquinhos, né, o motivo da alteração dele no intervalo da partida. E hoje uma partida onde também os dois times finalizaram muito pouco. Queria que você fizesse uma análise do jogo e qual foi a grande dificuldade que o Brasil teve para conseguir chegar à meta argentina, por favor. O Marquinhos, ele teve um desconforto muscular, não foi nada assim muito agressivo e todo mundo achou melhor ele sair, ele junto com o departamento médico, e acho que tomaram a melhor decisão. Em relação ao jogo, é um jogo de dois times tradicionais, muito fortes, e embora a gente tivesse o número de finalizações parecido, o Brasil levou muito mais perigo do que a Argentina. A Argentina não teve nenhuma chance para fazer gol. A chance que a Argentina teve foi uma bola de escanteio que a gente errou na marcação e eu também conseguiu fazer o gol. E a gente teve quase também chances, muitos contra-ataques meio claros para poder acertar o último passe, para poder finalizar. Então a gente esteve muito mais perto da vitória durante todo o jogo do que a Argentina, e o resultado eu achei bastante injusto hoje. Professor Fernando Diniz, o Paraná abraça, cumprimenta, eu estou aqui à sua esquerda, junto da caixa aqui. Como disse o nosso querido amigo Wellington, foi talvez uma das melhores participações do Brasil nessa etapa, nessa sexta rodada. A pergunta que cabe ao senhor, que me faz fazê-la, é de que nós tivemos realmente uma boa apresentação. E há uma frase que nas grandes derrotas encontramos o caminho para as grandes vitórias. O nosso time hoje foi eficiente, mas não foi eficaz? Acho que segundo pelo que você está usando a palavra eficiente e eficaz, talvez eficiente seja o número de oportunidades ou de lances para a gente matar, a gente não matou, os lances mais claros. Nesse sentido, eu acho que sim. A gente teve chance, teve bola na trave, teve um número de escanteios perigosos, a gente estava levando perigo hoje na bola parada. Teve a bola, acho que determinante no segundo tempo, que a gente teve a jogada do Jesus com o Martinelli, mas infelizmente a bola não entrou. Quero ressaltar o comprometimento dos jogadores, a construção do time. Hoje foi um jogo assim que você vê muita coisa de construção coletiva. É difícil você pegar um time, ainda mais mexendo muito na equipe, você conseguir ter a coesão que o time mostrou hoje. Então, assim, se a gente conseguir relativizar os jogadores que jogaram, a idade do time, o adversário que a gente enfrentou, acho que teve muito conteúdo em todos os sentidos, tanto na parte mental, como na parte tática, como na parte física. Os jogadores foram hoje impecáveis na entrega, na questão da marcação, que a gente teve muito erros excessivos contra a Colômbia. E em 5 dias a gente fez uma correção muito grande e enfim, o futebol o resultado às vezes não explica o que aconteceu no jogo, como no caso de hoje, mas e ao mesmo tempo a gente tem que procurar nas próximas ocasiões vencer para poder confirmar, como no dia de hoje, um bom desempenho. Boa noite, Fernando. José Alberto, Rádio Gaúcha. Concordando que o resultado de hoje não explica o desempenho, a gente tem que fazer, eu acho que dá para fazer, e eu quero de você uma análise um pouco mais abrangente. Porque mesmo que tenha havido essa evolução, o que se tem em termos de herança do Brasil deste ano, e a tua parte são as eliminatórias,
é uma herança muito ruim do ponto de vista estatístico. O Brasil tem recordes ou tem números que nunca tinha tido e são negativos. O Brasil nunca tinha empatado com a Venezuela, o Brasil nunca tinha perdido 2 e agora são 3 partidas consecutivas. O Brasil nunca tinha perdido em casa e perdeu hoje na história das eliminatórias. Como explicar, talvez até dentro do grupo, até para profissionais do futebol, que isso acontece em meio a uma evolução que é vista, mas pode ser discutida também? Lógico que pode ser discutida, a vida pode ser discutida. Essa é uma pergunta que eu adoro responder, porque eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei quando o Fluminense ganhou a Libertadores. A vida você não pode pegar e colocar uma estatística, achar que a vida é só estatística. Se ela for só estatística, está tudo muito ruim. Mas se a gente analisar como um processo de mudança de jogadores, teve muitas coisas. Hoje a gente teve 3 jogadores que disputaram a última Copa do Mundo, a Argentina teve quase que o time completo. Jogando assim com confiança plena, porque se a Argentina perdesse hoje, ou como perdeu do Uruguai, tem uma aceitação do público diferente. Então assim, o desempenho que a gente está tendo, ele está oscilando contra a Colômbia. Eu falei para vocês na minha fala que o resultado, a gente jogou boa parte do tempo melhor do que a Colômbia. E quando a gente fala, não tem um impacto tão grande. O treinador argentino assistiu o mesmo jogo que eu assisti. Ele concordou, só que o resultado, assim, o desempenho a gente controla, e eu acho que é um caminho, quando você controla o treinamento, as coisas que você pretende fazer no jogo, mas às vezes o resultado escapa. Agora você fala assim, como é que a gente vai fazer para ganhar? Deixar de evoluir, deixar de construir, deixar de acreditar no que a gente tem, nos meninos que jogaram hoje, um monte de jogadores acima que nasceram nos anos 2000. Isso é o futuro que a gente tem. E os jogadores se empenharam. Se a gente conseguir ir melhorando isso, a tendência da gente é de os resultados aparecerem de maneira consistente. A gente tem oscilado. Na minha participação aqui, a gente oscilou entre bons momentos e maus momentos. Agora, se a gente ficar na tua pergunta, é uma pergunta que a resposta já está dada. Se você falar assim, estatisticamente, perdeu 3 vezes, empatou com a Venezuela empatou, depois meteu 3-0 no Chile. No jogo seguinte não tem mais bobo. A Venezuela não é mais a Venezuela de 40 anos atrás. É uma outra Venezuela. E você vai ver isso nas eliminatórias. É a mesma Venezuela que o Tite pegou e enfiou no rabo deles. É os mesmos times que o Tite pegou, né? Essas horas a gente viu que o Tite tirava um limão, né? Fazer uma limonada de limão, de uma limonada de pouco limão, né? Porque você tá falando isso aí, meu filho, mas ó, o Tite pegou a seleção tava na pindaíba. O Tite já não perdeu nenhum jogo, sabe que não perdeu nenhum jogo? Ah, mas o time estava inconsistente. O time ficou bom tempo sem Neymar. Todo mundo falava que era Neymar dependência. O Tite provou que não era. Então, meio que conversou fiado, não. A Argentina perdeu, não sei se a Argentina tinha perdido do Uruguai, mas também perdeu do Uruguai 2-0 agora. E esse é o futebol de hoje. Então, assim, a gente ia pegar, só pegar assim, recorde histórico. Eu concordo, assim, a gente não pode perder. Quando a gente veste a camisa do Brasil, a gente tem que fazer de tudo para ganhar os jogos. E isso está sendo feito no sentido de trabalho. Eu acho que se a gente conseguir aprofundar cada vez mais as nossas relações internas, crescer no trabalho, nos treinamentos, os resultados eles devem aparecer. A gente não tem garantia de que vai aparecer o resultado. O que a gente pode garantir é trabalho de muita gente. O presidente ofereceu as melhores condições possíveis, os jogadores se empenharam o máximo. Nesse jogo contra a Colômbia, a gente teve erros que são erros que tem a ver com a nossa pouca convivência ainda, que a gente conseguiu corrigir para esse jogo, que a gente não consegue corrigir tudo. Então a gente, contra a Colômbia, a gente marcou muito mal em linha baixa, a gente marcou bem o tempo todo. Então é parte de uma construção. A tendência, eu acredito na força do trabalho. A gente conseguir trabalhar e melhorando o time, os jogadores não admitindo derrotas, que é uma coisa assim que a gente vai crescendo mentalmente, a tendência do Brasil é de evolução, claramente, do meu ponto de vista. Diniz, boa noite. Roberta Barroso, da ESPN. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho também, né, da reação da torcida, que aí acaba cantando o time sem vergonha, depois gritos de olé também. E se puder, por favor, comentar as cenas lamentáveis antes do jogo, aquela briga que teve na arquibancada, a partida atrasada.
Obrigada. Eu acho que começando pelo final, a gente não gosta que aconteça esse tipo de coisa e a gente não tem muito parâmetro para saber o que aconteceu. A gente está dentro do campo, então eu não tenho como te falar. A gente infelizmente lamenta o que aconteceu, mas eu não tenho dados para saber o que aconteceu, por que aconteceu. A outra pergunta, o que era? A torcida, a torcida está no direito de fazer o que ela quiser. A torcida vem, a gente tem que entregar o nosso melhor. E o torcedor, ele é passional e quer vencer. Então, eu acho que ele está no direito de vaiar. Acho que gritar olé para a Argentina é um pouco demais, mas vaiar, ficar indócil com o time porque não está ganhando, eu acho que é extremamente compreensível. Falar olé para a Argentina, eu acho, tanto é que o pessoal que falou foi vaiado pelo próprio público que estava. Do resto, eu acho que a gente tem que saber conviver com as vaias e com a pressão. O torcedor brasileiro, ele quer vencer e jogar bem. Eu acho que o time jogou bem, mas não venceu, e quando isso acontece e a vitória não vem derrota. O pior é que esses técnicos eles não admitem que tá uma merda. Jogou bem aonde o Brasil? O Brasil só se defendeu. Jogou bem aonde esse animal, tá vendo isso? Um fato normal, as vaias, a gente tem que saber lidar com isso. Elis, aqui. Boa noite, Caio Mota, Globo Esporte. Seguindo ainda no episódio que aconteceu antes do jogo, tá longe de ser um caso isolado. A gente viu aqui também no início do mês no Rio de Janeiro pancadaria pela cidade. A gente vê também na Argentina casos inúmeros de racismo. Enfim, é uma questão social, obviamente, mas está virando uma rivalidade entre povos e não mais do futebol. Queria que você falasse um pouco sobre isso, por não ser um caso isolado, por ser algo recorrente, e de que maneira vocês que têm voz, que têm influência, que têm esse poder da comunicação também, de modo geral, podem dar luz a um pouco esse processo de pacificação para que isso mude, que muitas vezes a gente vê muito mais silenciarem, não se comprometerem no sentido de se posicionar do que o contrário. Obrigado. Não, eu já na minha primeira resposta, acho que é lamentável quando acontece cenas de violência, né, e de falta de respeito. Isso que aconteceu aqui na final da Libertadores, de pancadaria na rua, mas não é isolado entre Brasil e Argentina quando essas coisas acontecem, também não acontece de hoje, né? Faz tempo que acontece esse tipo de situação. Acho que a gente, como a voz que a gente tem, é procurar dar os recados, e no campo eu acho que, embora o jogo tivesse um jogo faltoso e duro, não foi desleal em nenhum momento. Eu acho que esse é o primeiro passo. Acho que dentro do campo não teve nada que estimulasse a violência que teve lá fora. Então, nesse sentido, eu acho que as duas equipes soube se comportar bem, as comissões. Eu acho que é o principal exemplo que a gente tem que dar é esse. E quando a gente vai falar, como eu estou falando agora, é lamentar e tentar que as medidas de segurança, que as torcidas consigam ter mais compreensão de vir no estádio para torcer, e que os órgãos públicos também que tomam conta dessas situações consigam agir de maneira preventiva para que não aconteça cenas como aconteceu de hoje. Fernando. Pode falar. Caio Loja Trivela. Fernando, eu queria te perguntar, você está falando dessa evolução. Hoje, claramente, o Brasil fez um jogo melhor do que nas últimas partidas, mas você tem um desafio a mais na seleção que você tem menos no clube, que é a falta de tempo para ter esse trabalho que você acredita, para ter essa evolução. O quanto essa falta de tempo está afetando esse trabalho e também os resultados que aconteceram nas últimas rodadas, e como você pode trabalhar para resolver isso, para diminuir o impacto da falta de tempo? Obrigado. Eu acho que a gente está fazendo isso, a gente tem treinado muito, tá? Então, assim, contra a Colômbia, embora a gente cedeu um número excessivo de finalizações, mas não tantas assim. Então, quando você vai assistir o jogo, eu convido vocês que façam análise, não sei se vocês têm esse hábito, de pegar o jogo depois, tira lá o som e assiste a partida e vê o que aconteceu no jogo. Você vai ver que, tirando a emoção do jogo, é um outro jogo para você fazer a análise, que é o que cabe a gente fazer. Que aí você depura as coisas que aconteceram, que é o que eu fiz com os jogadores. A gente separou aquilo que a gente fez de ruim para corrigir e otimizar aquilo que a gente fez de bom. Tinha que apagar o videotape pra você ver o que fez de bom. A gente está fazendo isso. É diferente o fato, eu sou um treinador que quanto mais tempo eu tenho para trabalhar, melhor. Porque eu gosto muito de trabalhar e o trabalho é o seguinte, é treino e jogo. Porque o jogo acaba sendo o maior treinamento. Porque você não consegue treinar as emoções que estão envolvidas. Então você não pode reclamar com a quantidade de jogo que tem no Brasil, já que o jogo é o melhor treino. No jogo, na hora da partida, no treinamento.
mais diferente na hora do treino e do jogo. Então, assim, para mim seria muito melhor se tivesse partidas sequenciais e tempo para treinar. Mas eu tenho que me adaptar a isso e fazer com que o time melhore. Cada vez mais torcer para que não ocorra mais problemas de convocação, que a gente possa ter na próxima convocação aqueles que a gente achar de melhor e que os jogadores não se lesionem. Porque hoje a gente poderia ter aí entre casos que não estão muito no nosso poder, que a gente acha melhor não convocar e lesão, sei lá, 4, 5 jogadores que poderiam jogar como titulares ou serem pelo menos opções. Boa noite, Diniz. Jéssica Aline, aqui é Band Brasília. A gente sabe que você olha além do jogador, né? A gente tem um exemplo do John Kennedy. E eu queria te perguntar sobre o Endrick. A segunda partida dele pelo Brasil, você coloca ele ao longo do segundo tempo. Eu quero saber se isso faz parte do teu esquema tático, de como você está olhando o jogo, ou se isso pega mais do lado pessoal mesmo, psicológico, que é a primeira vez dele na seleção, é um garoto jovem. E também sobre o Veiga, que foi muito pedida, né, a entrada dele no jogo passado e tal. E eu quero saber se isso influenciou na sua escolha. Não, de nenhum modo. Eu nem sabia que tinha o pedido do Veiga, para falar a verdade. Eu coloquei porque eu achei que era pertinente. Em relação ao Endrick, é um processo de amadurecimento. É um jogador que eu estava muito seguro de botá-lo. Acredito piamente que ele tem um futuro brilhante pela frente, e tanto no Palmeiras, no Real Madrid, dentro da seleção. Foi ruim que a hora que ele entrou, logo depois o Joelito foi expulso, que talvez ele pudesse ter tido mais condição e bolas para finalizar, porque ele é um jogador diferente, que tem um brilho especial, e ele, por isso que eu convoquei, e ele mostrou isso nos treinamentos. Quase todos os treinamentos ele acaba fazendo o gol, mas que a gente jogando com a menos ficou um pouco difícil para aparecer o talento do Endrick de maneira mais abrangente. Não é isso que aconteceu, seu animal, no jogo entre Flamengo e Palmeiras. Palmeiras ficou com a menos e o Endrick era o escape. O Abel utilizava ele ali no corredor direito e o menino é um touro ali pra correr ali. Então sei que é ruim mesmo, não sabe posicionar os caras. Boa noite, Diniz. Rodrigo Matos do UOL. Queria que, assim, com o fim do ano e 6 jogos de eliminação. Boa noite, Diniz. O cara está morto, tá morrendo aí, mundice. E você já falou um pouco sobre a variação de desempenho e como isso, e os resultados, enfim. Queria que você fizesse uma avaliação desses 6 jogos, dessa perna de eliminatórios, possivelmente vai ser que você vai entregar, tanto em relação a desempenho, resultado, o que você acha que funcionou, o que não funcionou, enfim, fizesse uma avaliação geral desses, o que foi ganho, o que você acha que poderia ter sido melhor, enfim, uma avaliação do que foi esses 6 jogos de eliminatório. Acho que em termos de processo para futuro, extremamente válido, tá? Inclusive perder para poder saber o que você faz na hora que perde, como é que você amadurece o time. Se analisar em termos de resultados, eu acho, se tratando do Brasil, muito ruim, principalmente agora, perder 3 jogos seguidos, e a gente já vinha de um empate também com a Venezuela, né? E em termos de desempenho, oscilante o time. Eu acho que a partida mais estável que a gente teve, eu acho que foi até hoje mesmo, contra a Bolívia também, mas foi um outro cenário, as coisas fluíram de uma maneira... O jogo fluiu muito, a gente foi achando os gols, podia ter feito mais gols, mas mesmo contra a Bolívia a gente teve alguns vacilos, um outro vacilo defensivo, acabamos tomando um gol que não precisava ter tomado. E a entrega, assim, em termos de conteúdo tático, de entendimento daquilo que a gente quer, talvez nesse sentido tenha sido o melhor jogo. Então, dentro das oscilações que a gente teve, hoje provavelmente entrega de uma coisa assim com uma perspectiva muito positiva para frente do que entregou hoje, desse ponto de vista tático, de entrega dos jogadores, de equilíbrio emocional, tirando obviamente a expulsão do Joelito. Eu acho que a gente pode partir, eu acho que você vislumbra coisas positivas para frente. A gente está formando praticamente uma nova geração de jogadores que alguns deles ainda nem se firmaram em grandes clubes da Europa, que estão procurando seu espaço e tem muito talento. E eu acho que a gente ali na frente vai começar a colher coisas muito boas com o trabalho. Alguma coisa mais? Obrigado, gente. Valeu. Boa noite para você. Bom dia.
É, galera, mas isso aí, né? O Diniz falou e falou e falou merda nenhuma. A questão é que o bicho é ruim mesmo. Toda vez que conversei que tem que ter tempo, essas coisas não, porque aí é seleção, irmão. Beleza, perdeu pra Argentina e tal, mas perdeu pro- pra Colômbia, irmão. Pra ataque com Venezuela. Isso aí não precisa nem de treinamento. Isso aí escolhe qualquer 11 negros lá e fala, entra lá e joga. Pelo amor de Deus. O bicho é ruim mesmo. Né? Deixa esses caras e continua insistindo em Gabriel Jesus. Esses caras, cara, bicho é ruim. Aquele lateral também é ruim. O Emerson é o bicho ruim. Aquele outro lateral esquerdo também, meu Deus. Meu tio aqui que tem 60 anos com a pança enorme, joga melhor que ele. Mas tudo é técnica, né? Beleza, galera? Mas isso aí, deixa o seu like, se inscreva no canal. Valeu.